Um pequeno resumo sobre o plano de salvação. Deus criou Adão e deu a ele toda a autoridade na terra. Porém, essa autoridade foi usurpada por Satanás. Deus, sendo justo, não podia tomar a autoridade de Satanás e devolvê-la ao homem. Deus é justo e ele criou leis e, portanto, ele não podia negar-se a si mesmo. Deus, lá do céu, não podia interferir na história, a não ser que ele mesmo se fizesse homem. E assim ele fez. Ele enviou seu filho, Jesus, para tomar de volta de Satanás a autoridade que ele tinha usurpado. Como ele fez isso? Jesus se fazendo homem, sendo o segundo Adão, porém agora perfeito. O primeiro Adão foi feito de forma perfeita, à imagem e semelhança de Deus, mas ele deixou o pecado entrar. Porém, agora era preciso que um segundo Adão, um homem perfeito, sem pecado, entregasse a sua vida para resgatar o homem que agora estava destinado à morte. No mundo espiritual, o sangue é uma moeda de troca. Portanto, era preciso haver um sacrifício, era preciso haver derramamento de sangue. No Antigo Testamento todo, nós vemos que houve sacrifício de animais. Porém, esse sacrifício era um sacrifício temporário, era um sacrifício que não era definitivo. Mesmo o homem oferecendo sacrifícios diários, anuais, como era feito antigamente, né? Os sacerdotes ofereciam sacrifícios diários, mas tinha o sacrifício anual, que era feito apenas pelo sumo sacerdote. Ele entrava no lugar santo apenas uma vez por ano para fazer o sacrifício, que era feito na Arca da Aliança. Somente ele, o sumo sacerdote, tinha acesso à Arca da Aliança. E o sangue era aspergido aqui na tampa, de forma que os pecados do povo cumulativos, ou seja, acumulados durante um ano, eram expiados. Porém, não era definitivo. No ano seguinte era preciso fazer um novo sacrifício. Porém, com a vinda de Jesus e o sacrifício total e final, definitivo, não haveria mais necessidade de se fazer sacrifício. Jesus se fez castigo por nós. Por quê? O nosso destino era a morte. O nosso destino era a cruz. Satanás achou que tinha vencido. Satanás achou que a morte destruiu e frustrou os planos de Deus. O que ele não sabia é que ele é quem seria frustrado. Jesus venceu a morte. Quando Jesus entrega a sua vida, ele está fazendo ali uma troca. Nós tínhamos a morte eterna, mas ele disse: eu vou dar a minha vida em troca da morte. Eu vou dar a minha vida perfeita, santa, sem pecado, em troca das suas mazelas, em troca das suas doenças, em troca da morte, em troca dos seus pecados, da sua maldição. Jesus se fez maldição por nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Cristo se tornou aquilo que nós éramos, para que nós nos tornássemos aquilo que ele era. Jesus se fez doença, por isso a Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos curados. Na cruz, ele derrotou a morte, ele derrotou a doença, ele derrotou todo tipo de coisa que veio junto com o pecado. Jesus tomou a nossa cruz, aquela cruz era para nós, era para mim, era para você, mas ele tomou a nossa cruz para que nós pudéssemos ser participantes do trono de Deus. Deus não nos criou para a cruz, Deus nos criou para o trono, mas para isso, Jesus precisava se fazer pecado por nós. Ele precisava entregar a sua vida para que nós pudéssemos receber a vida dele. Portanto, todo aquele que crê no sacrifício total e final, não aquele do Antigo Testamento, mas o sacrifício de Cristo na cruz, é feito filho de Deus, tem direito à vida eterna. Seu nome está escrito no livro da vida. Posicionalmente, nós somos declarados santos. Porém, aqui na terra vai haver um processo de santificação que vai durar do momento da conversão até o final da nossa vida. Nós vamos crescendo, sendo forjados no nosso caráter, resistindo às tentações, até alcançarmos a estatura de Cristo. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador se torna parte do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quando Satanás, lá no Éden, usurpou a autoridade que foi dada a Adão, Jesus, na morte, toma de volta essa autoridade. Ele declara: foi-me dada autoridade no céu e na terra. E diz para a igreja: portanto, ide e fazei discípulos. Portanto, nós, enquanto igreja, temos autoridade na terra.
Quando Jesus diz para irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho, para irmos até os confins da terra, o que ele quer dizer com isso? Muitas vezes nós imaginamos que os confins da terra são aquelas cidadezinhas muito distantes, lá no Japão, lá na China. Sim, confins da terra também pode ter esse sentido geográfico, mas eu vou além. Os confins da terra também são os corações daqueles que têm dureza de coração. Sabe aquelas pessoas por quem você ora anos e anos e anos e não se converte, e não aceita, não quebranta o coração? O coração dessas pessoas é o seu confins da terra. É aquele lugar que você precisa continuar indo em direção, clamando, pedindo, batendo, buscando. Eu não sei o que representa os confins da terra na sua vida. Se é um parente, se é um amigo, se é uma pessoa querida, mas continue insistindo. Você tem autoridade como igreja, a autoridade foi dada a nós por Cristo Jesus através da sua morte. Portanto, nós temos autoridade de orar, de interceder, destruir toda força maligna na mente, toda prisão na alma, no espírito. Nós temos essa autoridade. Continue insistindo, continue clamando, porque Deus tem prazer em salvar. Nós nos tornamos igreja para que mais pessoas façam parte dessa igreja, façam parte do corpo de Cristo. Eu espero que você tenha entendido o plano de salvação e que você também tome uma decisão, se você ainda não tomou. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro meio de se chegar a Deus sem ser por Cristo. O próprio Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém?